Já faz um tempo que eu não gravo nada. De certa forma, observei que esses vídeos, esse canal, talvez transforme em um diário da minha vida. Não sei se alguém vai se identificar com o que eu estou falando aqui, nem se alguém vai estar assistindo isso. Mas eu acho interessante de ter um diário em forma de um vídeo. Eu decidi gravar isso porque esse dia foi novamente um dia peculiar. Não aconteceu nada de extraordinário e ao mesmo tempo aconteceu muita coisa. Eu acordei cedo, no mesmo horário de sempre, só que dessa vez, pela primeira vez em algum bom tempo, eu não precisei ir em lugar nenhum. Eu acordei, arrumei a cama, fiz minha oração, fui ler lá fora e fiquei no celular bom tempo. Foi confortante, aquela sensação rara que eu já não tinha de não ter nada urgente, de não precisar me arrumar rápido, tomar um banho rápido, comer rápido para sair com pressa de casa. Eu peguei o celular, fiquei por um bom tempo. O tempo simplesmente sumiu. Sabe como que é? Então eu liguei o computador, pensei em jogar algum jogo, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ou pelo menos gostava, mas eu não consegui. Estranho isso, eu simplesmente não consegui. Sabe aquela sensação estranha de se sentir culpado por fazer algo que você gosta? Então, foi exatamente isso que eu senti. Eu parei, fechei o jogo. Eu apenas abri e já fechei. E comecei a buscar emprego, procurar por emprego. Vagas, concursos, salários, requisitos. Tudo que me faria sentir que eu estava sendo produtivo, sabe? E quando eu olhei pro relógio, já era hora de fazer almoço. Então fiz meu almoço, fui ver meu pai, ajudei ele um pouco. De tarde, fui buscar minha noiva num lugar que ela tinha ido trabalhar. Ficou um tempo com o pessoal do trabalho dela. E quando eu cheguei lá, bateu aquele desconforto de novo, sabe? Caramba, todo mundo trabalhando, correndo, produzindo e eu aqui. Eu me puno muito quando eu sinto que eu não estou produzindo. Isso é estranho. Eu sei que é irracional, mas incomoda. Me incomoda muito quando as pessoas estão trabalhando e eu não. Eu não era assim. Por que eu tô assim? Enfim, a gente foi pra casa dela. Depois eu comi, fiquei conversando um pouco. Chegou ele e a minha co-cunhada, que é a esposa dele. A gente conversou mais um pouco. Depois a gente foi na feira, passear um pouco e comer. Eles pediram yakisoba, minha cunhada pediu carne assada, meu cunhado comeu junto com ela carne assada. Minha noiva, como sempre, pediu pizza, pastel de pizza. Então a gente comeu, depois eu passei em uma banquinha para comprar uma alface. E a gente andou mais um pouco e voltou para casa. Quando chegou em casa, a gente sentou lá na mesa, conversou mais um pouquinho, como a gente tem um certo costume de fazer. E aí, sentados lá na mesa, a gente começou a falar de bolo, porque amanhã vai ser aniversário de
um bebezinho que vai fazer 1 ano, que a gente conhece. E minha cocunhada foi lá no carro buscar um bolo, segundo ela. Que eu já achei um pouco estranho, porque esse tempo todo a gente estava lá dentro e ela deixou o bolo dentro do carro. Como assim? Então ela trouxe aquela bandeja, ela chamou todo mundo para ver o bolo e eu já desconfiei. Que bolo pequeno. Cadê o recheio? E ela revelou que ela era a mais nova mãe. Ela abriu aquela bandeja e lá tinha um parzinho de sapatinho de criança recém-nascido e o teste de gravidez. Levei um tempo para processar aquilo. Eu olhei para aquela folha, para aquele sapatinho de criança. Me deu um frio na barriga. E olha que eu nem sou o pai, mas eu fiquei extremamente feliz por eles. Extremamente feliz de coração. Caramba, eles vão ser pais. Como que deve ser essa sensação de saber que uma vida inteira vai depender de você a partir de agora? De saber que você vai amar alguém que você ainda nem conhece. Eu fiquei muito feliz por eles, de verdade. Mas depois de um tempo, enquanto o pessoal conversava, eu fiquei animado, conversei bastante, mas fui me retraindo. Bateu uma tristeza que eu não convidei. Eu olhei para eles e vi tudo que ainda não tenho. Um bom emprego, salário estável, casa, carro e agora uma família. Eu acompanhei eles em toda essa caminhada. Eles começaram de baixo, com um emprego simples, depois um emprego melhor, com um salário melhor, conquistas, negócio próprio, uma casa bacana, um carro bacana, agora uma criança. Eu fico me perguntando por que para mim parece que nunca encaixa. Eu não vejo isso como uma inveja. Mas se for inveja, eu peço que Deus me perdoe, que tire isso de dentro de mim, mas não vejo como uma inveja. Eu vejo como uma coisa que eu queria ter, que eu queria ser. Pai. Ter uma casa, ter a minha própria família. São coisas que um homem de 30 anos gostaria de ter. Eu não vejo como inveja. Até porque eu fico muito feliz por eles e eu vejo a hora deles crescerem cada vez mais. Mas eu me pergunto por que para mim nunca encaixa. Eu tive a chance de trabalhar como professor, mas eu perdi porque a instituição não emitiu meu certificado a tempo. Tive a chance de trabalhar no TRT, aqui na minha cidade, mas perdi por conta de um mês que ficou faltando para completar 1 ano de experiência em atendimento clínico. Perdi uma oportunidade para vaga como psicólogo de trânsito que foi bloqueada por conta da especialização que ainda não saiu. Perdi uma oportunidade também de trabalhar como RH. É sempre assim. Eu chego muito perto, mas eu não consigo entrar no gol. Por que isso acontece comigo, cara? Eu acho que isso que é o mais difícil,
É o quase. Mais de uma vez. Parece que tem alguma coisa bloqueando isso. 2025 foi o pior ano, ou um dos piores anos que eu tive em muito tempo. Foi um ano sem conquistas e sem avanços. Foram só perdas financeiras, profissionais e de saúde. E eu ainda estou colhendo essas perdas. Ainda estou pagando por elas. Pagando por um pecado que nem sei o que foi que eu fiz. Às vezes parece que eu tô sempre numa corda bamba, que a vida não merece vitória. Inclusive vitória. Quanto tempo eu não sei o que é isso. Eu não tenho resposta hoje. Eu não vim aqui dar uma moral bonita ou um final inspirador. Vim só contar o dia. Esse dia que foi estranho, que não aconteceu nada. E ao mesmo tempo aconteceu muita coisa dentro de mim. A vida. A vida é uma coisa muito estranha, né? Será que eu fui o único que já passei por isso? Eu acho que não.